Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esse bate-papo da Central Jovem, o Centralcast, onde a gente debate aqui temas muito importantes para a nossa fé e para a nossa sociedade. O bate-papo nosso hoje vai ser sobre masculinidade e feminilidade. A ideia aqui é colocar fogo no parquinho, a gente explorar o máximo que esse assunto tem para render de uma forma bíblica, que evita as polarizações e que procura a verdade do que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, que no caso somos nós mesmos. Então, clica no canal, se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo, clica em curtir, compartilhar e não se esquece de assistir os nossos últimos vídeos. O último vídeo nosso é uma palavra do nosso querido Niltinho, uma palavra de sabedoria para nós, um conselho que ele dá baseado em José do Egito. E o nosso último bate-papo, então, foi sobre o dilema das redes, também um bate-papo muito legal, curtinho, bacana, sobre o documentário da Netflix, que eu tenho certeza vai te abençoar pra caramba. Nós também temos um Apoia-se, mentira, nós não temos um Apoia-se, mas você pode vir também dos nossos cursos presenciais, que vão começar já no mês de maio, assim que acabar agora o mês de abril e tiver esse lockdown um pouquinho melhorado. Tá bom? A gente se vê e vamos começar para a glória de Deus. Noemi, você ora para nós, por favor, para a gente começar? Vamos lá. Senhor, obrigada, Pai, por esta mais uma oportunidade de podermos conversar, Deus, sobre aquilo que o Senhor tem orientado as nossas vidas, o nosso viver, o nosso ser aqui na Terra, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos oriente para entender um pouco mais daquilo que o Senhor fala sobre masculinidade e feminilidade. Nós não queremos viver fora daquilo que o Senhor orienta para nós. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para a gente é o melhor. E nós te pedimos por isso que o Senhor nos dê sabedoria, graça e conceda a gente misericórdia nesse bate-papo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em breve nós teremos, inclusive, o nosso também Spotify, onde a gente vai disponibilizar o áudio para você acompanhar os nossos bate-papos em formato de podcast, enquanto você faz as suas atividades do seu dia. Por enquanto está só aqui no YouTube, mas em breve vocês podem esperar que vai rolar também. E eu queria também fazer aqui as apresentações. Nós estamos aqui comigo a Mel, que é uma arquiteta fantástica da nossa mocidade e que lidera o nosso Ministério de Organização de Eventos. Linda! Nós temos também o marido dela, que hoje está participando aqui, o Gay. O Gay, para quem não sabe, é o Gabriel, Esse Gay é de Gabriel. E ele é líder do nosso Ministério de Ação Social. A gente tem ali do outro lado o Davidson, que é nosso líder do Ministério de Organização de Culto, de apoio, suporte, backstage. E nós temos a Noemi, que é líder do Ministério Infantil também, está aí com a gente sempre na mocidade. Tá bom? E eu queria começar então perguntando para vocês, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em masculinidade e feminilidade? Na minha cabeça, geralmente, quando se fala do tema, vem uma imagem meio que distorcida, de uma mulher bem delicada, que está em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos, e um homem barbudo que sai para caçar e para buscar um animal e para trazer para comer. Com a flecha, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, é uma visão, acho que, da maioria das pessoas, mas que eu acredito que hoje a gente vai tentar desmistificar, Ou eu estou enganado? Que mais? O que vocês têm para falar aí? O que vem na cabeça quando vocês pensam em masculinidade e feminilidade? Eu não sei se é porque eu sou muito da arte, mas eu penso num quebra-cabeça quando eu penso em masculinidade e feminilidade, porque as peças de quebra-cabeça, elas se completam. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus os criou, homem e mulher os criou, para mim essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. O homem sozinho, ele não é a completude. A mulher sozinha, ela não é a completude. É os dois juntos, se completando e formando a imagem e semelhança de Deus. Então, eu penso num quebra-cabeça, assim. Aí, assim, eu já viajo nas coisas, que eu já penso na mistura de cores, aí eu já imagino um quadro, então deixa isso para lá. Então, assim, eu não sei falar exatamente o que me vem na cabeça. Na verdade, eu acho que não... para mim é um conceito muito abstrato do ponto de vista de a gente tirar a nossa visão, cosmovisão cristã, Porque é um conceito muito abstrato, porque existem diversos... conceitos, vertentes aí, tem diversas coisas. Então, se a gente tira a nossa cosmovisão, o que a gente acredita, eu acho que, para mim, eu vejo... Não tem uma coisa definida. Fica muito vago. Fica muito vago. Eu não consigo, eu não vejo igual, por exemplo, Davidson falou, vê um cara barbudo,
e a mulher geralmente, em casa. né? Eu não consigo, não é que eu não pense nisso, é que eu não consigo ver, não vem nada na minha cabeça. Tipo, eu consigo pensar só se eu preciso parar para pensar e refletir sobre aquilo e não, tipo, trazer um conceito. Mas é o que eu penso, mas... Tipo... Vocês acham que as nossas páginas de Instagram, cristãs, maravilhosas, né? Você acha que elas reforçam algum tipo de estereótipo? Reforçam o estereótipo que eu É o que eu tinha, né? Tipo assim, pastores que têm como ministério o ser um machão truculento, nesse sentido, assim. Tipo assim, um cara bem macho alfa, assim, né? Barbudão. Por exemplo toma bíblico, um cerveja. exemplo bíblico, né? Esaú e seu irmão, Peludão. né? O Esaú era o peludão, saía pra caçar, Peludão, ruivão. até cozinhar aquelas comidas gostosas ele fazia, né? Agora o irmão dele já era mais junto com a mãe, ali dentro de casa e tal, mas pro lado afeminado. Então, é dois extremos que muitas vezes pode ser usado para falar sobre masculinidade, que eu acredito que os extremos não é o ponto que a gente tem que Davidson, chegar. você é o criador dessas contas? Não. É nesse sentido Gente. que eu tava falando que eu falei, porque existem não existe um padrão, por exemplo, você é totalmente diferente de mim, entendeu? Isso é verdade. Do ponto de vista físico, ponto de vista do que vem na mente, por exemplo. Como que você vai desenhar você vai receber um desenho de um homem, como você vai desenhar ele? Eu posso desenhar ele magro, eu posso desenhar ele gordo, eu posso desenhar ele normal. Quando a gente faz um estereótipo, a gente Entendeu? Alto, baixo. coloca as coisas muito redundantes, não vai para um... Pra mim é muito... eu tenho dificuldade em fechar de um jeito, sabe? Agora eu quero ouvir a Mel. Então, quando eu penso assim, apesar de ser casada, eu gosto de pensar assim em todas as causas, né? E eu fico pensando um pouco assim no homem solteiro e na mulher solteira, porque a primeira visão que a gente tem é essa de que a mulher, ela que vai ser mãe, né? E o pai o provedor, e é isso. E a mulher que for solteira, sabe? Que não vai ter filho, e o pai que não vai, e o homem que não vai casar. E aí, existe ministério para isso também? Existe feminilidade e masculinidade nisso também? Então, eu fico me questionando com relação a essas questões. E com relação a páginas no Instagram, eu particularmente assim vejo o meu Instagram como uma ferramenta de aprendizado de novas coisas e também de trabalho, né? Então, eu não sigo esse tipo de página aí, por exemplo. Eu filtro meu Instagram e eu vejo só coisas que me acrescentam. Então, house coach. pra falar a verdade, assim, eu nem conheço esses pastores e esse pessoal, sabe? Assim, eu O desconheço. Davidson perdeu um seguidor agora. Não, eu não tenho página não, pessoal, ó. Gente, Davidson tem inclusive... sim. Brincadeira, Davidson. Gente, inclusive, assim, esse é um negócio interessante, porque a Mel, o raciocínio da Mel, acho que ela demonstra muito, assim, do senso comum, assim, né? Que existem pastores que estão por detrás dessas páginas, publicando conteúdo, mas a verdade é que, tipo assim, 90% dessas páginas não são pastores, não. São pessoas da igreja, assim, que se identificam com esse estereótipo, com essa abordagem, estão escrevendo conteúdo para várias outras pessoas, e as pessoas estão consumindo aquele conteúdo, assumindo como verdade, e elas acabam comprando para si um estereótipo do que significa ser homem e o que significa ser mulher. Né? Então, assim, o que geralmente significa ser homem, né, nessas páginas cristãs de Instagram? É um cara, assim, macho alfa, truculento, iracundo, leva desaforo para casa, que, assim, né, tem uma página, não vou citar nomes, né, mas você sabe qual é. Tem uma página que o cara, o dono dessa página, a foto do perfil do Instagram dele, assim, um cara assim, um barbão. Eu assim. tenho uma coisa muito interessante pra falar sobre isso. E isso é, assim, a gente fica pensando assim, cara, mas ser homem é ter cara de mal, assim, sabe? Ficar, né, assim, vou trocar pancada com você, né? Por outro lado, também tem uma feminilidade que, né, o Ministério Graça em Flor, ele chama de feminilidade açucarada, né? É a bolha cor-de-rosa, né? É um ministério com mulheres que parece que reduz o papel da mulher exclusivamente a ter filhos, exclusivamente a cuidar do lar. É uma feminilidade excessivamente delicada, excessivamente sensível, e parece que reduz a mulher a esse mundinho como se a mulher fosse só isso, estivesse destinada a só isso. E aí é quando a gente começa a entrar em crise com o que a Mel falou, né? Porque, cara, se ser mulher é ser só isso, e as mulheres que são estéreis? E se você casar com um cara que não pode ter filho? E se você não casar?
Seu mundo vai acabar por causa disso? Você se destruiu como mulher? Você não é mais mulher por causa disso. Com certeza não, né? E a gente tá aqui justamente tentando dar resposta para esse tipo de coisa. Sobre esse negócio. Agora eu vou deixar você falar. A sua fala bombástica, Gabriel. Sobre isso que a Mel falou, eu trouxe esse livro, gente, que eu vivi uma vida de amor e ódio por este livro. Ele chama Solteiros, mas não Solitários. São vários relatos da vida de missionários que foram para o campo solteiros. Alguns casaram, outros não. Outros divorciaram, outros passaram por muitas lutas. E por que eu falo que foi uma relação de amor e ódio? Porque eu comecei a entrar em crise com exatamente isso que a Mel falou. Poxa vida, então eu sou mulher. Mas e aí se eu nunca casar? E aí se eu tiver o celibato, né? E aí? Isso vai me fazer menos mulher? E aí, se eu perder a capacidade de ter filhos, eu vou ser menos feminina por causa disso? E aí, eu resolvi encarar no peito e continuei a ler o livro. E eu amei, porque no final ele fala em vários finais, né? Porque são vários capítulos. Ele fala exatamente isso, que essa questão do que eu falei da imagem e semelhança de Deus como um quebra-cabeça é humanidade. Adam, acho que os seminaristas, pastores podem dizer melhor que eu, né? Quando Deus chama homem e mulher de Adam, ele está chamando de humanidade. Então, não é porque o solteiro não casou que ele não é completo, que ele não reflete a imagem e semelhança de Deus. Porque hoje nós temos amigos, família, irmãos em Cristo, irmãos de sangue, né? Nós somos humanidade. Quem é o ser humano mais completo e mais perfeito que você já conheceu na sua vida? Que eu já conheci? Que já existiu. Jesus. Casou? Não. Nem por isso deixou de ser completo e perfeito. Exatamente. Interessante isso. E nem por isso ele não deixou também de exercer masculinidade, né? Então... Inclusive, ele é o referencial máximo de masculinidade. Ele é o referencial máximo, exatamente, né? Então, assim, gente, eu recomendo esse livro, mas ore. E se quiser conversar comigo. Como é o nome do livro, o autor? Coloca aí pra galera ver. Solteiros, mas não solitários. É da Antônia Vandermeer e a Rúbia Moreira. Elas são as organizadoras, porque tem vários relatos aqui dentro. E assim, é muito massa, porque tem uns relatos de... Central Jovem sempre distribuindo literatura de qualidade para vocês, porque se você é presbiteriano, você tem que ler. Desculpe te dar essa má notícia, você tem que ler. Não existe presbiteriano que não lê, que não se dedica à leitura, tá bom, meu irmão? É parte da nossa tradição reformada. Amém. Mas é isso. Agora eu quero saber a frase bombástica do Gabriel. O Henrique estava falando sobre página de Instagram. Se vocês me permitem, eu posso ler um post aqui sem citar nomes. Manda bala, manda bala. Eu estava no Twitter ontem e eu me deparei com uma pessoa comentando. Ai, o Gabriel é engraçado demais. Sobre esse cara aqui. Depois, em off, você fala pra gente quem que foi. Acho que eu vou falar pra vocês quem é. Brincadeira, gente. O cara é um desses coaches aí que tem no Instagram e tal. Aí ele botou uma caixinha de pergunta lá e aí o cara pegou e perguntou assim: videogame mais vida pessoal dá certo? E aí esse cara, ele segue aquela filosofia do macho alfa, é o cara fortão, barbudão, não sei o quê. Aí o cara pegou e falou assim, olha as coisas que ele falou. Deveria ser assim. O que eu entendi com isso aqui? Vou falar antes. Que pra ele, o macho, o referencial teórico de homem, são essas coisas aqui. Se não for isso aqui, não é. Então, olha o que ele fala que... Vamos lá. Peraí. Ele meio que tá... Ele tá respondendo a pergunta o cara perguntou assim, como se ele tivesse perguntado, eu posso jogar videogame e ter minha vida normal? Certo? Jogar videogame, tipo um joguinho. Aí o primeiro que ele fala aqui, sabe se defender da agressão de outro homem? Até aí tudo bem. Porque já tem mais de 5 milhões de reais investidos? Faz sexo pelo menos 3 vezes na semana com sua esposa? Tem tempo de qualidade com seus filhos? Algumas coisas normais. Faz trabalhos filantrópicos? Aí começa, ó. Tem mais de 40 centímetros de braço? A sociedade te reconhece como um homem adulto? Você domina intelectualmente outras áreas além do seu trabalho? Tem refinamento para música, arte e gastronomia? Se respondeu sim para todas, pode jogar 1 hora por dia. Ou as regras, hein? Então, assim, se você... pelas regras dele, que 99% da população masculina do mundo não é homem, tá?
Então, assim, Aí você é- não tem 40 centímetros de braço igual eu, sinto muito você. E se os 40 centímetros for de gordura? Cara, Aí, como é que faz? Então, assim, mas Isso aí especificou, eu né? chego num ponto, Falou. o ponto pior pra mim nessa questão da postagem desse cara é que eu fui no perfil dele. E até então seria só um cara falando besteira na internet, que tem muitos, de todos os extremos que a gente conhece. Mas pra mim o pior é que eu fui lá e fui ver quem seguia ele. E eu encontrei diversas pessoas que são da nossa igreja, que são do nosso Tan, tan, tan. Denúncia. Fogo no parquinho. Lógico que eu não vou falar nome. Óbvio que eu não vou falar nome, mas assim. Mas aí vão dizer que foi um clique acidental. Mas era Igual o muito Davidson gente. escondendo a identidade dele de criador de Então. conta. Ele tem o Davidson tem Aonde a Instagram, viu, pessoa gente? que tem do princípio, que tem um ponto de visão semelhante ao nosso, idêntico ao nosso, que a nossa cosmovisão segue esse tipo de pessoa. Então, qual que é o referencial dele? Onde que está o referencial dele? Está nesse cara falando sobre essas coisas aqui, sobre ser homem e como que ele deve ser e tal, ou o referencial bíblico que a gente tem? E aí eu tenho duas perguntas importantíssimas para vocês. Primeiro, vocês acham que esse referencial de masculinidade é um referencial retirado das escrituras? Não, é da nossa cultura. Não, com certeza não. Esse referencial de masculinidade, do que é ser homem, que o Gabriel apresentou, assim como também do que é ser mulher, que a gente conversou agora há pouco, né? Não são referenciais retirados da Bíblia. Eles têm sotaque evangélico, eles têm sotaque cristão. Sim. Mas eles não são cristãos e eles muitas vezes estão em oposição à palavra de Deus. E aí é que entra a segunda pergunta, então. O que é que tem discipulado os nossos corações? Porque o Gabriel falou uma realidade. Tem muita gente das nossas redes sociais, dos nossos contatos, nossos irmãos, que frequentam nossas igrejas, que são salvos, cheios do Espírito Santo, mas que estão consumindo conteúdo desse tipo de página humanista, recheada de humanismo. Então, assim, a pergunta é, quem tem discipulado o nosso coração? É a palavra de Deus ou é a nossa cultura? Ou são os nossos estereótipos? O que significa ser homem e ser mulher? Porque às vezes eu acho que o estereótipo é tipo assim, o homem e a mulher do século XIX, né? Totalmente descolado da realidade, né? Eu acho que com relação a isso, e não só com relação a isso, hoje em dia a gente vive a cultura do Instagram, né? Não só do Instagram, das redes, TikTok, etc. E daí tem muita coisa, por exemplo, eu sou arquiteta. Eu sigo muitas páginas de arquitetura para me inspirar na arquitetura deles e até mesmo para aprender, tipo um caderno executivo, etc. E aí eu acho que é nesse lugar que mora o perigo, assim, do cristão, né? A gente pode, sim, seguir páginas que falam um pouco do cristianismo, etc., que vão nos edificar, mas a gente não deve tornar isso nosso devocional, né? Então, assim, essas páginas que a gente tá lendo, etc., deve ser só um apoio, assim, né? Não deve ser a coisa principal. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam lendo essas coisas e esquecem de ler a Bíblia, esquecem de ir no culto, etc. Eu acho que a Mel acertou, gente. A gente pode levantar e ir embora. Mas isso que você está falando é muito verdade, Mel. Porque uma coisa é eu ver as contas e as páginas, saber filtrar, pegar aquilo que para mim é útil na minha profissão, minha inspiração artística, né? Que no meu caso é esse, né? Eu sigo muitas contas de gente muito criativa para pegar umas ideias. Não tenho vergonha de falar isso. Mas, assim, não tem nada de errado, por exemplo, no cara querer ser barbudo. Não tem nada de errado no cara querer ficar musculoso. Não tem tem nada de errado no errado. fato da mulher querer ser mãe e ficar em casa. Não tem nada de errado da mulher querer trabalhar, não trabalhar, escolher e ficar em casa, cuidar da casa. Não tem nada de errado. Mas a gente O centro da vontade, né? a gente precisa ter equilíbrio. Que tá por trás de tudo isso. E principalmente assim, por exemplo, se eu escolho ficar em casa, não trabalhar, meu marido sustentar e ficar 100% por conta dos filhos, eu não tenho o direito de apontar o dedo para outra mulher e dizer para ela que ela é menos feminina que eu. Porque esse não é o ponto bíblico. Perfeitamente. Então, acho que um equilíbrio aí é muito, muito, muito importante. Eu acho que a questão é que Jesus nos chama individualmente, né? Assim,
Então, o meu propósito de vida não é o mesmo que o seu, por exemplo. Eu sou arquiteta, você é artista. Então, assim, são coisas diferentes. Então, não é porque existe uma mulher que vive unicamente pro lar que a outra não pode fazer outro tipo de coisa. E que nenhuma das duas estão erradas. Existe um propósito cristão numa vida, existe propósito cristão em outra vida também. Né? A gente não pode minimizar a outra pessoa porque ela vive diferente do que eu vivo. E da mesma forma os homens, né? O homem dizer assim, porque o cara que joga videogame, né? Gente, quem é ele pra apontar o dedo e dizer que é menos ou mais homem, ou, né? Tipo assim... Então, assim, é o que a gente está conversando, né? O problema, então, não é você ser mulher e querer ser mãe e ficar por conta da casa, dos filhos. Isso é bonito, é um caminho que Deus deu para as mulheres também. Mas o problema é quando você diz que só esse tipo de feminilidade é que é a feminilidade correta, que se você não se encaixar nisso daqui, você é uma mulher feminina de segunda categoria. Da mesma forma, um homem, não tem nada de errado você querer ter barba. O problema é quando você começa a entender que esse tipo de masculinidade truculenta, iracunda, é o padrão de masculinidade, quando, na verdade, assim, não poderia haver uma coisa mais distante de Jesus do que essa masculinidade, assim, olha, discorde de mim, então, né, assuma uma postura de xingar muito no Twitter e, enfim, como alguns desses influenciadores têm adotado aí, né? Então, assim, a gente tem que ter essa leitura sóbria. E não existe nada de errado também a mulher, por exemplo, querer sair de casa e arrumar um trabalho. E, sabe, tudo bem. Se ela consegue equilibrar as duas coisas, amém. Eu acredito o seguinte, que em todas as áreas da vida, e não é diferente nesse assunto que a gente está comentando, quais são as minhas motivações por trás de quem eu estou me apresentando. Por exemplo, eu quero ser uma mulher que saiu de casa, tenho a minha vida profissional bem-sucedida, tenho o meu próprio trabalho, consigo ter o meu sustento da forma correta, que é ter o sustento da mulher ter hoje em dia. Mas o que está me motivando a isso? Eu estou querendo glorificar a Deus nisso também? Ou eu estou querendo mostrar para alguém que eu sou boa, que eu tenho capacidade? Qual que é a minha motivação? Da mesma forma o homem. Eu estou querendo deixar uma imagem robusta de homem barbudo e forte para esconder algumas coisas que dizem que lá dentro do meu interior eu sou fraco e tímido? Qual que é a minha motivação? Minha motivação é ter tudo isso para me autopromover ou viver uma vida cristã que glorifique a Deus? Porque pode ter um homem franzino, como Davi, que era o mais franzino da casa dele, porque o povo queria escolher um rei, como Saul, né? Um homem forte, robusto, alto. Mas o estereótipo de Davi, que ele era um homem franzino, pequeno, que nem uma armadura ele conseguiria caminhar direito com ela, mas que foi usado por Deus para derrotar um gigante. Então, assim, não é o estereótipo que faz da pessoa estar no centro da vontade de Deus, é o coração da pessoa. Então, eu tenho que avaliar as intenções do meu coração. Então, quero ser um homem bíblico. O que a Bíblia me ensina para ser um homem bíblico? Eu tenho que buscar isso, correr atrás de entender isso. E da mesma forma, a mulher. Eu posso ser uma mulher bíblica no mercado de trabalho? Claro que sim. E quem diz o contrário está falando coisas erradas. Eu posso ser um homem que reflete a graça de Deus e joga um videogame? Claro que sim. Eu tenho que saber dosar as coisas. Então, acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar quais são as nossas motivações a respeito do assunto, né? Concordam comigo ou eu tô... Sim, o que o Davidson, sintetizando o que ele falou, eu acho que tem mais a ver com o que está no seu coração do que com a sua aparência. Igual você pode ser existem, é isso que eu estava falando no começo. Existem N tipos de aparência, de jeito de homem e de mulher, mas o cerne da questão, o seu referencial é aquilo, é o núcleo. Você tem que ter um núcleo. A partir disso, aí você pode ter a aparência que você quiser. Tipo, sei lá, eu quero ser forte, eu quero ser aquilo, eu quero... Desde que não se torne um Tô ídolo, tranquilo né? nisso, Justamente. desde que Exatamente. não ocupe excessivamente... Não seja a motivação primária, né? Exatamente. E também porque a masculinidade e a feminilidade não estão associadas a uma saia florida e rodada e um cara estereotipado dessa forma. Porque ela não está associada à maneira como você se veste ou algumas determinadas funções que você faz dentro da economia do lar. É muito mais amplo do que isso e muito mais profundo. Mas nesses últimos tempos, a gente teve uma fala de um pastor muito especial, muito cheio do Espírito Santo, homem de Deus,
muito conhecido de nós não vamos citar o nome, mas provavelmente você sabe quem é, e que ele deu uma bola fora assim gigantesca, que a gente precisa falar aqui, porque esse cara, ele discipula os nossos corações. Quantas vezes já foi abençoado por ele? Meu chamado para o ministério teve muito a ver com o chamado dele também, mas ele deu uma bola fora, a gente precisa comentar aqui. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim, ó, ele falou assim, olha, o que você quer colocando a sua filha para estudar, para ter diplomas, para aprender a falar outras línguas? O que você quer com esse tipo de coisa? Você está treinando a sua filha para ser um homem? Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai lavar a roupa? Essa fala foi uma fala muito polêmica e muito problemática. Por quê? Porque ser mulher é não estudar e cuidar de casa e lavar roupa? Não é, gente. Ser homem significa não se envolver com o cuidado da casa? De forma alguma. Com certeza um modelo de masculinidade saudável envolve cuidar da casa, ajudar a mulher a lavar os pratos, é o máximo que o cristão pode fazer. Assim como também cuidar dos filhos. E do outro lado, você ser mulher não significa que você não pode estudar, né, crescer, aprender outros idiomas, construir coisas para a glória de Deus. O mandato cultural também é para a mulher também tem que construir cultura. Né? Mas eu acho, Henrique, que essa questão ela é uma problemática assim, enraizada de uma forma muito profunda na nossa cultura brasileira, goiana. O goiano é importante ressaltar. Mas porque, por exemplo, seu filho nasce, o que você vai dar de brinquedo para ele? Um carro e uma bola. E aí ele vai crescer querendo comprar o carro dele, querendo ser isso, assim, né? Essa é a cabeça que ele vai ter. Sua filha nasce, você vai dar o quê? Uma panelinha para ela, uma vassourinha para ela. E você vai estar ensinando desde pequena ela que ela tem que cuidar da casa. Tá errado ela cuidar da casa? Não, mas o problema tá. O homem nunca é ensinado a ter esse outro lado, a ter essa percepção. Quando ele tem, é lá quando ele já tá casando, entendeu? E quando a necessidade surge, né? Isso, ou se ele vai mudar, a mãe um dia saiu, ele tem que comer, e agora? Ele faz um pão lá. Só assim, porque se for, não é de forma natural. Eu acho que os pais erram muito nessa questão. Não ensina o homem que ele é humano. Então, se ele é humano, ele precisa lavar um banheiro, precisa fazer uma comida, entendeu? Suja roupa também, né? Sim, E a roupa tem que ser lavada. Ao contrário do que diz o Pablo, homem também chora. O Henrique, Jesus chorou. Sabia que o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou? Henrique, você falando aí a fala desse pastor, de que se a mulher estudou, tem uma formação, é profissional, ela não pode cuidar da casa, de maneira alguma. Tanto o homem quanto a mulher, não é por causa que ele tem uma profissão ou que ele é estudado que ele não pode ajudar no lar. Pedro, escrevendo a sua carta, diz que o homem deve viver a vida comum do lar. E ele fala muito bem sobre isso e dá um tapa na nossa cara, homens, né? Nós temos que ajudar porque isso é um exemplo de complementariedade, que a própria Noemi estava falando. Se eu estou dentro de um lar, eu consumo algo ali dentro e eu tenho que contribuir com algo ali dentro. Eu trago o sustento. Minha mulher está lá em casa. Se vocês combinaram isso é um acordo comum dos dois e não pesa para nenhum dos dois, beleza. Quem sou eu para interferir no que está acordado, né? Mas se isso é algo imposto, que não foi acordado e não tem uma conversa sadia, para um pouquinho e conversa. Resolve esse problema. Porque hoje em dia tem muitos lares que estão se desmoronando por falta desse diálogo, de falar: eu estou sobrecarregada, eu preciso da ajuda do meu marido para educar meu filho, que ele não quer fazer isso. Ou Até dos dois, né? O filho dos então, dois. às vezes, a mulher até... Vida comum, né? Às vezes até a mulher até tem um sonho de seguir uma profissão, de fazer um curso, de fazer uma empreitada, não é? Mas uma coisa que eu digo também é que esse é um problema não só da nossa sociedade, pior ainda, é um problema das nossas igrejas. Isso. Porque assim, nós como cristãos, a gente tem que ponderar o que está acontecendo na sociedade, o que a gente vai passar para os nossos filhos como cristãos. E não acontece isso com relação a isso que eu falei, sabe? Assim, o menino não é ensinado, o menino é ensinado a só trocar pneu, a cortar a grama, a fazer esse tipo de serviço dentro de casa. Que tipo de homem, de marido que a gente está ensinando as nossas crianças na igreja a serem, sabe? Sobre essa questão, eu acho que até é engraçado, porque assim, o nosso referencial de masculinidade é que o homem, ele deve ser o sacerdote da casa dele. Isso envolve várias coisas. O sacerdote no sentido de que ele tem Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso daqui um pouquinho.
ele tem que liderar espiritualmente a casa dele, mas isso envolve também uma questão de liderança. E se o rapazinho lá não está envolvido na casa dele, ele não sabe o que está acontecendo na casa dele, ele já não está exercendo a masculinidade dele. Ele já quebrou, já fracassou nesse ponto. Porque se ele não se envolve na casa dele, ele não sabe o que está acontecendo, ele não ajuda, ele não faz nada. Ele só vem, pega, é como se ele chegasse lá com dinheiro e jogasse essas coisas lá assim. E aí, tá aí, vivam aí vocês, esposa e filhos. Isso é tanto ele não uma sabe coisa. o que tá acontecendo. Isso é tanto uma coisa cultural que antes da entrada do. Como é que eu posso dizer? Do homem sair de casa. Como é que fala? Que teve a Revolução Industrial, né? Antes da Revolução Industrial, o homem ensinava o filho a própria profissão dele. Lembra de Jesus que foi carpinteiro, porque o José era carpinteiro? Aquilo caminhou por um bom tempo na história. Chega a Revolução Industrial, os homens saem dentro de casa e vai trabalhar nas fábricas. E a vida comum do lar fica distante da vida do homem. E isso influencia até hoje a nossa sociedade. Então, esse não é um modelo que se extrai da palavra de Deus, é um modelo que se extrai da cultura e do modo de vivência que nós temos. Então, assim, se a gente retroceder um pouco na história, a gente vai observar que os filhos, eles tinham um referencial masculino quando o pai estava dentro de casa e ensinava tudo que ele deveria ser. Respeitar as mulheres, cuidar bem da casa, ser um homem de verdade. Hoje em dia, você falando que ensina homem a trocar pneu. Tem rapazes aí, adolescentes, que hoje não sabem o valor que é um quilo de arroz. Eu só fui aprender isso quando eu vim morar sozinho aqui em Anápolis. A ser um homem de verdade, ao que custa tomar conta de um lar. Antes, eu tinha tudo de mão beijada. E eu estou dizendo isso para trazer a você jovem, que às vezes acha que o mundo é só flores, que você tem que ter um ponto de partida na sua vida e dizer assim, eu quero ser um homem, deixar de ser menino para ser homem. E a gente tem que ter esse tipo de ponto de partida. E essas distorções, porque obviamente isso é uma distorção, né? Essa visão de que o homem, a função dele é única, exclusivamente deixar o dinheiro, que ele não tem que participar da vida comum do lar, lavar nada, cuidar de filho, nada. Isso é uma distorção do que é masculinidade. Mas ela também está presente na feminilidade. Por exemplo, vocês sabiam que... eu estava vendo um vídeo esses dias e eu estava mostrando lá, né? No Google, as mulheres procuram teologia numa proporção de um quarto. Então, tipo assim, para cada 3 quartos de homens pesquisando teologia, estudando teologia, 1 quarto só das mulheres aprendem teologia. E quando você vai observar que tipo de teologia que está sendo procurada, é tipo assim, como ser mãe, como criar meus filhos. Sim. Cara, isso é uma distorção gravíssima. Uai, o que é teologia? É o estudo do ser de Deus. Sim. Quem precisa conhecer Deus? É só um homem? Você está entendendo? E quando eu me preocupo em estudar teologia, então eu só vou atrás de teologia para ser mãe e para ser esposa. Mas isso por si só já revela uma doença no sistema, que tem alguma coisa errada. As mulheres têm que se interessar por teologia, elas têm que querer aprender de Deus. Elas estão só recebendo algo que vem filtrado dos homens. Elas não estão buscando conhecimento. Se estiver recebendo. Se estiver, né? Se o homem for alguém que está passando esse conhecimento. Mas, às vezes, a gente precisa despertar isso também nas mulheres, porque pode ser que muitas estejam buscando esse tipo de teologia só porque realmente disseram para ela que isso era o que era relevante. Então, disseram para ela que o que era importante ela saber sobre Deus era o papel dela de mãe e esposa. E aí ela vai e pesquisa teologia só nesse sentido. Mas, por exemplo, gente, tanto que é bom a gente estudar sobre encarnação de Cristo, sobre missiologia, sobre aquilo que a Mel falou de propósito, de plano, de gente, soberania de Deus, né? Todos esses pontos são... O Henrique, são... é tão engraçado isso que você citou, porque fazendo seminário, né, eu tenho uma professora mulher que ela dá aula de hebraico. Vocês piram. O conhecimento que essa mulher tem. Então, isso é uma prova viva para nós que mulher na teologia é importante também. E a mulher ensina de uma forma tão bem que eu acredito assim, não estou dizendo que se fosse um homem não ensinaria, mas a mulher tem essa capacidade didática que eu acho que vem até da formação que Deus deu a ela para passar conhecimento, né? Então, assim, ela ensina o hebraico de uma forma que a gente aprende bastante lá no seminário. Então, assim, esse é um exemplo na prática que eu queria dar aqui do que o Henrique falou. Mulher tem que buscar esse conhecimento também de Deus, né? E aqui eu preciso fazer um disclaimer, né? Porque o Davidson tocou num ponto importante. Ele falou assim, eu tenho uma professora no seminário
E aí alguém, de repente, que está nos assistindo, poderia pensar assim, ué, mas o Davis tem uma professora no seminário, está se preparando para ser pastor. E na igreja presbiteriana não tem pastora. Como é que é esse negócio? Vamos explicar aqui. A nossa visão teológica a respeito desse assunto é o que a gente chama de narrow complementarianism, que é o complementariedade estreita, seria alguma coisa mais ou menos assim a tradução. Qual que é a ideia? A ideia é de que Deus reservou para o homem o papel de pastor, de líder espiritual da igreja e da sua família. E esse é um ofício masculino por várias justificativas bíblicas, do tipo assim, a gente não encontra sacerdotismo no Antigo Testamento, todas as epístolas falam escolher para vós homens que sejam assim, assim, assado. Então tem várias justificativas. Mas isso não significa que a mulher é menos capaz, nem que ela é menor do que o homem em nada. A única questão é, Deus colocou sobre a liderança espiritual da igreja do casamento uma liderança masculina. Mas isso é uma questão de papéis. E isso não é exportado para a sociedade, igual alguns teólogos vão defender. Tem teólogos que adotam uma linha chamada broad complementarianism, que é a complementariedade ampla, ou seja, a mulher ela está restrita, ela está debaixo da liderança do homem em todas as áreas da sociedade, inclusive na sociedade civil. Para quem tem essa linha, tipo assim, eles têm dificuldade até de ver presidentes que sejam do sexo feminino. Por quê? Porque eles entendem que mulheres não deveriam assumir posturas de liderança sobre homens, nem empresas, nem nada disso. A gente não embarca nessa, não. Nós somos da Narrow, né? A ideia de que a função privativa do homem é a liderança espiritual da família e da igreja, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, é totalmente possível dentro da nossa teologia o Davis ter uma professora dentro do seminário, porque ela não está exercendo pastoreio sobre a sua família e nem exercendo pastoreio sobre a igreja, posição de sacerdócio, liderança espiritual, né? Fechando aqui esse parênteses, porque era importante a gente discutir isso daqui. Uma questão também é que, por exemplo, por que não é ensinado para o homem ele ter esses outros papéis, assim, né, de delicadeza, de os frutos do espírito mesmo? Aí fica essa questão, assim, é só a mulher que pode ter esse lado. E aí, em contrapartida, as mulheres não podem buscar teologia. Eu acho que a igreja falha nesses dois quesitos. Não incentiva as mulheres a buscarem um estudo, né? Aprofundar num estudo, ler a Bíblia muito superficialmente, faz devocionais muito superficiais. Tudo tem que ser muito delicado. Não que eu participo, por exemplo, da Colorida Fé, participo ali do Bible Journal, mas parece que a mulher só tem esse papel dentro da igreja, só esses papéis delicados, etc. E não é incentivado, né, a mulher assim estudar a Bíblia mesmo, assim, gastar 2 meses num livro ali, estudar profundamente. E, em contrapartida, não é ensinado o homem esse papel de que ele pode chorar, ele, né, pode ser delicado e tem que ser respeitoso o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente falha nesses dois quesitos. Eu ouvi uma fala de uma psicóloga esses dias para trás, que ela dizia que ela recebeu um paciente, assim, homem, sobrecarregado, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim para ela, nossa, às vezes eu só queria chorar. Aí ela falou assim, uai, mas você pode chorar. Ele falou, não, mas quem se importa com um homem chorando? E aí, assim, essa fala dele, e aí a reflexão que ela fez dessa fala dele é assim, exatamente isso que a Mel tá falando, né? Poxa vida, os homens também têm sentimentos, eles também se cansam, eles também ficam exaustos, eles também querem chorar, eles também querem desabafar. Esse negócio de desabafar pra amiga não é só coisa de mulher. A gente precisa começar a desmistificar isso, sabe? Chora! Tá com vontade de chorar, chora. E a questão... Faz terapia também. Faz terapia, é bom. E isso é uma coisa que não acontece entre os homens. Eu não sei se vocês sabem, tem pesquisas que mostram que assim, os homens, eles passam pelas mesmas crises das mulheres, as mesmas, assim, psicológicas, emocionais, crises graves, precisar compartilhar, mas eles sofrem calados. Eles não comentam com os amigos. Porque assim, geralmente o ambiente de amizade masculina não é um ambiente de vulnerabilidade. Se ele for de abertura, né, Henrique? De jeito nenhum. Se ele for vulnerável no meio dos amigos dele, ele vai virar piada. Então, assim, não é um ambiente que ele tem liberdade para contar. Ele não consegue se abrir para a esposa. Então, assim, ele passa pelas crises e sofre em silêncio. É um negócio muito cultural. E, tipo assim, por exemplo, eu e o Gabriel casamos tem 7 meses. 7 meses, acho que é isso. E, às vezes, ele passa por umas crises e eu falo assim, meu bem, pode conversar comigo, eu quero ouvir. E por conta dessa cultura, assim, às vezes ele não tem essa naturalidade, porque eu já chego, né? Hoje aconteceu isso, não sei o quê, não sei o quê. Ele não tem isso. Aí ele liga a chavinha e fala, é verdade, eu posso falar, eu posso conversar. E é um negócio muito cultural. E isso tem um viés muito machista. Infelizmente,
dentro das nossas igrejas a gente ainda é muito machista. O homem é visto como o intocável, o que não erra, e a mulher é vista como aquela coisa frágil, né? Muito princesinha da Disney. E você sabe o que é o mais assim, interessante sobre esse lance, essa visão da mulher dessa forma? É que não é condizente com a Escritura. Olha, faz uma análise, eu te convido, faz uma análise. Olha para as mulheres da Bíblia. Tem um exemplo muito bom. São mulheres fortes. Fortes, todas são. Todas. Débora, que liderou o exército lá junto com o cara lá. Olha só, a prova do que nós estamos falando do narrow complementarianismo, né? A Débora, uma mulher, no Antigo Testamento, exercendo papel de liderança sobre outros homens. Ou seja, exercendo liderança civil, o que não tem nada a ver com liderança espiritual, né? Então, olha só que legal. Só um comentário que eu queria fazer. Acho que eu tô falando muito hoje, né? Mas é que esse assunto... Ele tá empolgado. Gente, ele tá empolgado. O cananeu lá. O Jael. General. Foi Débora e Jael. Isso. Gente, é porque eu tô falando muito hoje, mas é porque eu vi tanta coisa interessante sobre esse assunto, eu peguei tanto material que eu quero trazer para vocês. A gente deixa você falar, Henrique. Pode falar. Fala, Henrique. Então, por exemplo, eu vi uma citação do Iago Martins, ele fez uma paráfrase, pastor Iago, não sei se você sabe, mas ele é proprietário do canal 2E Teologia, recomendo, inclusive, que você assista, é muito bom. E ele fez, então, uma paráfrase de Provérbios 31. Ele pegou ali uma licença poética para descrever a mulher virtuosa em poucas palavras. Então, o que eu vou ler aqui é uma paráfrase do Iago Martins sobre o texto bíblico, mas que eu achei que encaixava como uma luva na discussão nossa hoje. Ele vai falar o seguinte, olha só o que ele vai falar sobre a mulher virtuosa. O sol ainda nem se levantou e uma mulher já tira os pés da sua coberta para colocá-los no chão frio da casa enquanto procura os chinelos. Ainda lutando com o sono, ela se levanta, se arruma, prepara as refeições e sai para trabalhar. Seu trabalho é árduo, mas ela aprendeu a negociar e a fugir dos trambiqueiros. Ela desempenha tão bem seu papel que todos parabenizam seu marido pela mulher que tem. Seu nome é bem visto por todos e ele tem a confiança de que ela não o trairá. Cansada, ela volta para casa e tem tempo de se dedicar à família. Ajuda o filho mais velho na escola e elogia os desenhos da mais nova. Seu marido a toma nos braços, beija sua testa e sussurra, maravilhosa. Essa é uma paráfrase de Provérbios 31. E como é tão próximo, né, daquilo que a gente vive hoje em dia nas nossas vidas, né? Como a gente consegue perceber assim, claramente os mesmos elementos que a gente percebe hoje na sociedade. A palavra de Deus é viva, né? Algo que foi escrito há tantos anos atrás pode servir de exemplo e de inspiração para muitas mulheres hoje e para nós homens também, para conseguir enxergar a feminilidade de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos olhar para esses exemplos que a Bíblia nos mostra, tipo a mulher virtuosa, e tentar nos aproximar desses exemplos. Esquecer um pouco do que a cultura nos ensina, né? De forma a não ser acultural, né? A sair da cultura, mas, como se diz, saber filtrar. Aquele post que você leu, Gabriel, é interessante que como que ele chegou a conhecer o post? É uma pergunta a ser feita, né? Então, assim, ele conheceu, mas ele soube filtrar que aquilo não era correto. Como que ele filtrou? Através do conhecimento adquirido que ele tem, provavelmente. Então, nós não somos aculturais. Não estou dizendo para você não viver na cultura. Eu estou dizendo para você viver de uma forma sábia. Olhar todas as coisas e saber filtrar aquilo que pode ser usado e pode ser vivido, saber criticar de forma sadia e poder influenciar também a cultura. E o que nós estamos fazendo aqui também, nem tão pouco, é defender feminismo. Né? Porque, assim, claro que nós trouxemos aqui uma definição de Provérbios 31 muito mais próxima da Capitã Marvel do que das princesas da Disney, né? É verdade. Mas isso não significa que a gente é feminista. Por quê? Eu sempre gosto de falar, quando a gente vai analisar pautas políticas, pautas sociais, a gente tem que ter em mente que existe elemento de verdade em todas as áreas do diálogo humano. E existe elemento de verdade no feminismo, assim como existe elemento de verdade nas posições mais conservadoras. Então, assim, defender que uma mulher não pode ser maltratada, defender que uma mulher pode ir para o mercado de trabalho, escolher fazer uma profissão, construir cultura para a glória de Deus, defender que uma mulher ela pode votar, isso não é ser feminista, isso é ser bíblico. É o que a Bíblia já fala há muito tempo. Mas, infelizmente... É ser humano.
ser Sim. humano. Mas infelizmente a gente precisou desse tipo de pauta para acordar, né? Porque, e como eu disse, o Brasil é muito culturalmente machista. Então, infelizmente, a gente precisou de uma pauta feminista para a gente ver o que já era óbvio, que já estava na Bíblia tinha muito tempo. E mesmo assim, tem gente Exatamente. na igreja que ainda fala, não, esse trem aí, trem de gente doida, não vamos mexer com E isso tem aí, que, não. a gente tá numa época que a gente tem que explicar coisas que são óbvias. E aí é que entra aquele conceito que a gente aprendeu no ano passado nas nossas aulas de política, né? Quando a gente analisa os fenômenos políticos, o feminismo é um deles, a gente nunca pode comprar o pacote completo. A gente pega o que tem de bom, né? Então, assim, a gente faz uma leitura bíblica, rejeita o que tem de nocivo para a nossa fé dentro do feminismo e pega aquilo que tem de bacana, né? No movimento. Então, isso a gente tem sempre em mente. Eu acho que um jeito de você abordar essa questão de uma forma bem, eu acho, é igual o Davidson falou, sábia, é que você, quando você pende para qualquer um dos extremos, você limita uma pessoa. E ao limitar uma pessoa, você está quebrando os planos de Deus para aquela pessoa. Cada pessoa tem um plano de Deus para ela, por exemplo. Vai ter mulher que isso vai falar o coração da pessoa. Tem mulher que vai querer cuidar do lar e ela só quer isso mesmo. E aí, E amém. Glória a Deus por isso. Ok. Deus vai ser É o glorificado. que ela quer, entendeu? E vai ter mulher que eu quero pesquisar, não sei o que e tal. Não quero, quero ser solteira, não quero ter filhos. Tudo bem com isso. Ok. Vá se dedicar ao seu trabalho, crescer, pesquisar as suas coisas que você quiser. E tudo que fizer seja feito para a glória de Deus, né? Exatamente. O problema sempre são os extremos, né? Tanto o empoderamento, querendo dizer para a mulher como que ela tem que ser, quanto também, por exemplo, um cara chamado Ítalo Marcilli, e aqui eu faço questão de citar o nome dele para que você fuja de tudo que esse cara produziu. E eu fui pesquisar, eu sei quem seguia ele também. E eu vi lá. Fuja, esse cara, assim, não siga esse cara, é muito Repete ruim. o nome aí, Henrique. Ítalo Marcilli. Gente, o Gabriel e o Davidson são os X9. Não consuma conteúdo de masculinidade desse cara achando que o que ele está falando é bíblico. Esse é uma masculinidade distorcida, uma masculinidade católica, que não tem nada a ver com a visão reformada das coisas. E eu vi uma frase que ele diz assim, olha, o certo, assim, o modelo bacana era na Grécia Antiga, quando as mulheres não podiam votar porque elas eram facilmente seduzidas. Então, assim, esse é o tipo de cara que você quer consumir conteúdo? Esse é o tipo de cara que você está seguindo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com quem está discipulando a nossa mente e o nosso coração. E para dar continuidade à nossa discussão aqui, eu queria fazer mais uma pergunta. A gente já viu bastante sobre estereótipo. Verdade. Que nada desses estereótipos, eles Os representam extremos, né? qual que é a visão de masculinidade e feminilidade. Mas o que é ser homem, de fato, para a glória de Deus? E o que é ser mulher, para a glória de Deus? Quais são os elementos que constituem uma masculinidade, uma feminilidade bíblica que glorifica a Deus? Para além desses estereótipos, para além dessas figuras caricatas que a gente está batendo tanto aqui no nosso bate-papo hoje. Eu acho que o que há de comum nos dois é o serviço, né? Assim, como a Noemi falou, existe essa complementariedade dos dois, né? E existe esse viés de serviço. Só que aí a gente bate naquela trave, né? Tipo assim, ai meu Deus, então vou viver para servir o meu marido, ou eu vou viver para servir a minha casa, providenciar o sustento, ou no caso do homem, né? E não é bem assim, o nosso serviço maior aqui na Terra é o serviço de Cristo, né? Então, de fazer coisas para a glória de Deus, pregar o Evangelho e que todas as coisas que a gente for fazer sejam em função disso, né? Então, eu acho que parte daí, a primeira coisa. Então, se, por exemplo, a mulher não quer casar, não quer ter filhos, etc., tudo bem, mas desde que ela tenha esse serviço no coração dela para continuar servindo a Deus na solteirice dela, da mesma forma o homem. Eu queria lembrar uma coisa que a Mel falou no começo que eu achei muito interessante sobre a questão de propósito, né? Porque, por exemplo, você tinha comentado da Colorida Fé, né? Gente, para quem não conhece, a Colorida Fé é um ministério. Segue a gente. E eu vou falar um pouquinho disso rapidinho, só para explicar, porque eu tenho uma amiga
que ela é casada com um pastor e ela consome muita teologia. Eu admiro muito ela. Carol, beijo, saudades. Ai, eu adoro a Carol Precisamos Gente, de mulheres Carolzinha. fortes na teologia, mulheres que verdade. aprendam Gente, a teologia, Carol- que estudem, também. produzam. Sigam a Carol A também. Carol posta cada livro, ela posta cada coisa interessante sobre Eu teologia. adoro o Instagram da Carol. E aí ela postou esses dias assim, sobre tipos de devocional e maneiras de ler a Bíblia, né? Porque tem manuais de ler a Bíblia em um ano, tem os estudos aprofundados, que você nem olha pro tempo, né? Tem outros tipos de leitura. Aí ela deixou uma caixinha perguntando lá assim, qual é o tipo de leitura bíblica que você faz devocional, né? E aí eu respondi ela lá, eu falei assim, nossa, Carol, foi tão interessante você falar isso, porque quando eu fiz missiologia, eu demorei muito para ler a Bíblia. Eu fiz essa leitura mais aprofundada, de estudar grego, de ir nos livros, de ir nos teólogos, e gastar, assim, meses para ler um livro da Bíblia. E hoje, na Colorida Fé, eu tenho aprendido uma nova forma de leitura bíblica, que é uma leitura contemplativa, de meditação, de tempo com Deus, assim, de você colocar uma música, tomar um café e desfrutar aquela leitura e usar arte para isso. E é tão interessante porque essa é uma vertente que tem resgatado muitas mulheres da depressão. Aquele momento ali é o momento dela com Deus e pelo fato de estar usando canetinha e arte, coisa, é o momento dela de sentir prazer. Então, assim, vale a gente ressaltar que existem esses tipos, né? A gente sim vai consumir teologia, a gente sim vai ter uma leitura aprofundada com dicas, igual a Carol sempre posta, né? Mas nada me impede, por exemplo, de trabalhar com essa linha que a Colorida Fé trabalha para que eu alcance um público para Jesus específico. E isso está ligado, sim, à minha feminilidade como filha de Deus, amada, resgatada em Cristo Jesus, porque nesse ponto na minha vida eu entendo que eu estou cumprindo um propósito. Né? Então, assim, é tudo muito entrelaçado. Mas esse propósito meu vai ser diferente do da Mel. Que lá no trabalho dela na arquitetura, talvez ela vai ter um colega que é ateu e ela vai ter que debater teologia com ele. E aí, são duas pegadas diferentes, entendeu? Então, acho que, assim, meio que tentando responder a sua pergunta, né? O que significa, então, feminilidade e masculinidade para a glória de Deus? Primeiro, é a gente entender a nossa identidade em Cristo. A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, eu vou conseguir entender outras vertentes de quem eu sou também. Então, se eu sou mulher, tá, beleza, feminilidade. O que a Bíblia fala sobre feminilidade? Quem Cristo diz que eu sou? Quais os propósitos que Ele colocou na minha vida para que eu exerça a minha feminilidade, a minha masculinidade para a glória dele? Eu vou trabalhar, eu vou ter filho, eu vou ficar em casa, eu vou para fora, eu vou fazer um intercâmbio, vou aprender outra língua para evangelizar uma amiga, um amigo. Lembrando que ter filhos é uma missão maravilhosa que Deus deu, privativo. Assim, a ideia de você né, de você maternar um filho é uma coisa assim, é um privilégio feminino. Né? É uma missão feminina muito bonita. Obviamente, feminina não se resume só a isso, mas é uma missão feminina muito bonita que não foi dada ao homem, né? Sim. O homem não tem esse privilégio de carregar, de amamentar. Isso é lindo. E o Davidson pode dizer isso pra gente com mais clareza, né? Mas o paternar também é um conceito bíblico muito importante. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz por gente que não merecia, eu acho que o Davidson vai sentir uma fisgada no peito agora, porque ele tá com a nenenzinha pequena, né? É por isso que ele tá com olheira, gente. Ele tá sem dormir. Mas é exatamente isso. O Davidson, por exemplo, é homem, ele entendeu a identidade dele em Cristo, hoje ele é pai, então ele vai cumprir a masculinidade dele, entendendo que Deus deu funções, Deus deu papéis, Deus deu propósitos e responsabilidades para ele, né? Então, não tem como a gente fazer uma definição, igual o Gabriel falou, né? Não tem como reduzir a um negócio assim único. Permeia muitas coisas complexas de cada um. Parece que a gente tem que ficar fazendo malabarismo com as consequências pecaminosas da queda. Então a gente tem que ficar fazendo malabarismo, por exemplo. Vou pôr aqui. A mulher quer sair de casa, trabalhar, mas ela tem filhos. Esses filhos, eles precisam de quê? De amor, de cuidados, etc. De tempo, de condução. E aí, qual é o problema? Qual seria o problema nessa situação hipotética que eu estou colocando? Vamos supor que ela trabalhe muito e não cuide dos filhos, falando assim em linhas gerais.
Eu vou jogar lenha na fogueira, posso? Pode. Divorciada ou viúva não tem o apoio de uma figura paterna para ajudar. Então, ela tem que trabalhar porque ela tem que sustentar. E os meninos? Isso é o quê? Uma condição de pecado. Porque ela não está amando os filhos dela. Ela não está exercendo a função de amar a própria prole, entendeu? Ela não está cuidando dos filhos dela. Então, assim, a gente tem que criar conceitos, criar condições e criar ideias para a gente ficar lidando com isso, sendo que acho que Jesus faz isso, ele reduz o entendimento para a gente, para facilitar. Vocês não estão entendendo muito os 10 mandamentos. Então, assim, vamos reduzir aqui, vamos fazer assim. Você consegue ficar 5 minutos assim? Não consegue, né? Então, pois é exatamente esse o ponto. Ao mesmo tempo que essa mulher ela também peca por não cumprir aquele papel dela, ela também sofre as consequências do pecado sobre ela. Então é muito difícil a gente dar essas definições, né? E isso acontece também com o homem, não é? Eu dei o exemplo da mulher porque é um exemplo que acho que fala mais à nossa igreja lá, o que a gente convive, aos problemas que a gente enfrenta. E lembrando que esse desarranjo estrutural entre os relacionamentos, né, isso é um tema da teologia bíblica. Essa ideia de que esse desequilíbrio relacional entre homens e mulheres, isso surge como consequência do pecado. Se você for ver lá, por exemplo, a maldição que Deus coloca sobre os homens... eu separei um texto para ler sobre isso. Ele fala... Legal, bacana. O que Gênesis fala lá? Ele fala assim, olha, para a mulher, né, o seu desejo será para o teu marido, mas ele dominará sobre ti, ele governará sobre ti. No seminário, eu tive uma aula com o pastor Marcos Botelho, e ele comentou com a gente que, na verdade, essa não é a melhor tradução desse texto. Que, na verdade, a melhor tradução seria assim, olha, o seu desejo será para dominar o seu marido. Ou seja, há algo essa dentro... Semana no seminário. Você viu isso essa semana? Essa semana. Olha só que interessante, ele teve essa aula essa semana. E aí, o que há? Há um desejo no coração da mulher de querer governar sobre o marido, de querer subir em cima dele, exercer poder, exercer influência e domínio. E a gente sabe que as mulheres, se elas quiserem, elas fazem isso melhor do que ninguém, né? Ela dobra com a maior facilidade do mundo, qualquer homem, não tem um que fique em pé, né? Então, assim, existe esse ímpeto. Só que o homem, né, que antes era harmônico, não tinha esse problema, cada um exercia o seu papel com tranquilidade, o homem, então, diante dessa situação, ele vai perceber isso acontecendo e ele vai reagir, então, com tirania. Então, a ideia de o seu marido dominará sobre ti, ele vai exercer poder, vai exercer força, inclusive com violência. Então, aí é onde você observa o desequilíbrio das relações. Sim. Então, o relacionamento homem e mulher, por que existe feminismo, por que existe machismo, por que existe todas essas pautas? É por causa desse equilíbrio estrutural lá do Éden, onde a mulher tenta se impor sobre o marido e o marido responde com violência. E qual que é o evangelho disso tudo? É onde a gente, então, tenta acabar com essa desequilíbrio relacional, né? Com o evangelho, com a graça, com a palavra de Deus. Trazer a normalidade. Restaurar a normalidade. O Henrique, o que eu estava calado e que eu queria comentar é isso. Para a gente entender uma masculinidade bíblica e uma feminilidade bíblica, a gente tem que voltar para Gênesis 2, entender como Deus planejou tudo. Ele planejou um jardim e o homem peca e sai desse jardim. O homem ele tem que voltar para esse jardim no fim de todas as coisas. Então Deus prepara um evangelho e toda a obra de salvação para que nós voltemos para esse jardim. E como que seria se o homem, vamos fazer hipoteticamente aqui, como que Deus planejou? Ele pediu para o homem e a mulher cultivar e guardar e deu papéis para eles. Então, se nós observarmos esse cultivar e guardar, o homem tem o papel, juntamente com a mulher, de glorificar a Deus nesse cultivar e guardar. E quando Deus diz que a mulher, ela é, como que ele fala lá? Auxiliadora, ele está querendo dizer que ela complementa aquilo que está faltando no homem. Porque ele viu que não era bom o homem estar só. E aqui lembrando para o nosso querido ouvinte, né, porque existe uma fraseologia bíblica que a gente precisa definir os termos. Uhum. Cultivar e guardar está associado com o mandato cultural de Deus de produzir cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que não é natural, que teve intervenção humana. Então, assim, quando Deus diz que é papel da humanidade, o homem e da mulher cultivar e guardar o jardim, significa que é também papel da mulher produzir tecnologia, escrever literatura, participar das decisões políticas, percebeu? É complementariedade, é do homem e da mulher. O homem tem que assumir o papel de liderança que Deus mesmo estabeleceu no começo lá.
Então, assim, significa que ele não pode ouvir uma opinião da sua companheira? Diferente disso. Isso é um ponto interessantíssimo. Eu quero Muito ouvir sobre pelo o tipo de contrário. liderança, que é o tipo de liderança do marido. Como é que a gente discutiria isso? Ah, então deixa eu falar, que aí eu vou ler esse texto. Gente, eu separei uma parte aqui que quando eu li, eu fiquei muito emocionada, porque puxa o gancho com isso que o Henrique falou sobre a questão da queda, né? E sobre as consequências do pecado, né? O contexto aqui, eu não vou enfatizar, mas eu quero dizer para vocês, assim, que é tipo... esse livro da David Tyrus, tá, gente? Da Experiência do Lar. Estou fazendo o curso. Estou amando. Apesar de viver algumas crises. Mas vamos lá. Ela fala assim, que ter um ninho vazio, o contexto é de mulheres que têm um ninho vazio, os filhos casam e saem de casa, ela se vê sozinha com o marido novamente no lar. Ter um ninho vazio pode ser muito realizador, mas se toda a sua identidade estiver ligada apenas ao papel de mãe, você entrará em crise. Essa foi a maldição de Eva. Com dor você dará à luz, seu desejo será para o seu marido. Gênesis 3,16. Antes da queda, a mulher encontrava realização somente em Deus. Depois da queda, ela passou a sentir um desejo desordenado pelo marido e a ter dor ao dar à luz. Por isso, quando o marido e os filhos se vão, muitas mulheres se sentem vazias e perdidas. Do mesmo modo, os homens perdem o senso de valor próprio quando ficam sem emprego. Mães, com frequência, perdem o senso de valor próprio quando os filhos saem de casa. Aí, esse fechamento aqui que eu acho sensacional. E pega o gancho com o que você falou, Davidson. Assim como Maria Madalena encontrou Jesus face a face no jardim, fechando o círculo da redenção de Eva, também precisamos nos ver como pessoas criadas individualmente, amadas ternamente, estimadas por Deus e escolhidas por ele para uma vocação específica. Como Jesus nos disse, devemos manter o olhar fixo nele e não apenas em nossos maridos e filhos, ou mulher e filhos, e lar, e etc. Né? Porque o gancho aqui é o seguinte: Jesus veio para trazer essa redenção desse pecado que castiga e condena a gente. A partir do momento que eu encontro Jesus no jardim, igual a Maria Madalena teve aquele encontro com ele, que ela diz, Rabone, meu Jesus ressuscitou, meu Jesus está vivo, meu Cristo vive. Aí a gente encontra essa redenção da humanidade, a gente encontra essa redenção na minha feminilidade, na minha identidade, em tudo aquilo que eu sou, o que eu vivo, o que eu fiz, o que eu não fiz, enfim. Ai, gente, eu falei muito, né? Desculpa. Não, legal. Muito legal. Mas eu acho que isso poderia ser enfatizado bastante, porque é um tema bem, bem legal, assim. A Bíblia fala muito assim que o papel da liderança do lar e da igreja é do marido. Sim. Mas o que é ser líder? Primeiro, como que é a visão de liderança hoje das pessoas na sociedade civil, secular? Eu tinha uma crise muito grande com isso, assim, quando eu era adolescente, né? Que eu sempre fui meio assim, quero radicalizar, não sei o quê, vou falar o que eu penso. Como todo adolescente, né? E aí eu tinha essa crise, porque eu queria estudar a Bíblia, queria ler a Bíblia, queria fazer a vontade de Deus, mas eu não compreendia essa questão de que a mulher tinha que ser submissa. Tinha assim, uma crise, eu falava, Deus não pode ser um negócio desse. Errou na hora de escrever lá, não é? Não tá certo isso. Alguém fez um garrancho lá na hora. Mas aí eu demorei, mas eu entendi. Porque a grande questão é, a mulher vai ser submissa ao homem, por quê? Porque o homem vai tratar a mulher como Cristo amou a igreja. Esse é o parâmetro. Então, se o homem vai tratar a mulher como Cristo amou a igreja, não existe nada que ele não possa fazer pela mulher. Então, ele vai sim ser respeitoso, ele vai ser amável, ele vai cuidar da casa, ele vai cuidar dos filhos, ele vai tratar a mulher bem. Então, é esse o parâmetro. Então, eu vou ser sim submissa a esse homem que me trata como Cristo nos trata. E aí a gente vê Já o uma contraste. característica já da masculinidade referencial bíblico de Jesus, eu acho. É por o serviço. Aí foi o que eu falei, né? O serviço. E é por isso que eu acho que essa parte que ela fala do encontro de Maria Madalena com Jesus é tão importante, porque se a gente for ficar olhando para tipos de liderança que a gente aprende, a gente vai ficar eternamente uma bola de neve sem fim. Mas a partir do momento que eu entendo que a liderança que Jesus ensina para o marido é, Davidson, você tem que amar a Michelle ao ponto de morrer por ela.
É difícil. Uma mulher que tem... Não é fácil. Não é fácil. Só Jesus Cristo na Só causa. Jesus que fez mesmo. Mas uma mulher que tem um homem que tem esse princípio norteador da liderança de Cristo, ela vai ter o prazer de ser... Henrique, mas respondendo a sua Submissa, pergunta sobre liderança que é apresentada ao mundo, sociedade a civil. sociedade civil apresenta, geralmente se confunde com chefe, aquele autoritarismo de ser servido, por exemplo, o marido chega em casa, a mulher traz uma cervejinha para ele está lá assistindo futebol, parará, O Davidson traz muitos exemplos. Isso eu consigo Fantástico, na Davis. minha cabeça. entendeu? Fantástico. Entendeu? Então, tipo assim, talvez esse tipo de liderança. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: a masculinidade madura expressa a si mesma não na exigência de ser servido, mas na força para servir e se sacrificar pelo bem do outro. Ou seja, Fantástico. Foi o que eu falei no início, né? a mulher, o homem, ele tem que entender que, por exemplo, eu estou caminhando com uma mulher, no caso seria a Michelle, minha esposa, e alguém vem nos assaltar, eu deveria correr e deixar ela lá? De forma alguma. O que a Bíblia ensina é que eu deveria defendê-la. A gente tem um exemplo bíblico disso em Juízes. Não conta o nome do homem e nem o nome da mulher, mas tem uma historinha lá no fim de Juízes ilustra bem isso, onde um homem foi buscar a sua mulher que saiu do lar. Ela saiu de casa e foi para a casa dos pais. E ele ficou triste, falou assim, eu quero essa mulher de novo. E foi lá e buscou a mulher e está levando a mulher de volta para casa. No caminho, eles pousam numa cidade. Eu estou resumindo a história, é maior a história. Aí o que acontece? Inclusive, é a história, na minha opinião, assim, mais Game of Thrones da Bíblia. Assim, sabe? Então, O negócio é brabo. aí Guerra Civil. quando eles estão nessa cidade, os homens da cidade querem invadir a casa. O que ele faz? Toma minha mulher para vocês, não faz nada comigo, não. Isso é a masculinidade bíblica? Nunca. Esse é o contrário. O homem bíblico defenderia e daria sua vida para salvar aquela mulher e as mulheres que estivessem dentro daquela casa. E Jesus fez isso não só pelas mulheres, mas por todos nós. E Ele por deu quê? sua própria Porque vida. O conceito de liderança de Jesus é de cabeça para baixo em relação do mundo. Quem quer ser o primeiro? Que seja o último. Quem quer ser servido? Que sirva. Quem quer conservar a sua vida? Né? Perder lá? Você percebeu? Então é sempre o contrário. Então, assim, ao contrário da visão de liderança, do tipo assim, eu mando, eu faço, eu aconteço, me obedece, assim, a visão de liderança no casamento é uma visão servil. E liderança não é você exigir algo de alguém. Liderança é você mostrar o caminho e o objetivo a se chegar. Por exemplo, eu como marido, eu não tenho que exigir as coisas de minha esposa, mas mostrar a ela qual o melhor caminho que nós juntos vamos seguir. Talvez como um instrutor. Alguém que mostra o caminho e fala, vamos juntos, preciso da sua ajuda, porque sozinho não vou conseguir, e nós vamos caminhar e chegar nesse ponto. Quando eu sou omisso na liderança e não traço esse caminho, esse objetivo, olha, vamos cuidar dos filhos e as nossas bases para a criação é essa, essa e essa. É porque você está exigindo isso? Não. É porque a Bíblia nos ensina assim. Então, ser líder dentro de um lar é basicamente você mostrar o objetivo para todos aqueles que estão ali. Não deixar as pessoas a Deus dará no sentido, né? E isso, tipo, uma questão também é que tem muita gente que tá nos assistindo que não casou ainda, tá na faculdade, etc. E você não precisa esperar seu casamento chegar, se ele for acontecer, né? Que às vezes você vai ser uma pessoa solteira, pra começar a exercer sua masculinidade ou feminilidade em Cristo. Começa a ajudar sua mãe, lavar suas roupas, ajudar sua avó a fazer os trem dela lá. Ter esse lado humano, né, igual o Davidson tá falando, de serviço, e lembrar que Cristo sempre serviu todo mundo e que a gente precisa começar a exercer isso o quanto antes. Então, porque aí, às vezes a gente fica nessa ideia muito presa, assim, de que o homem só vai ser homem no casamento e a mulher só vai ser mulher no casamento, né? Não, o jovem aí, hoje em dia, já pode começar a exercer isso, até mesmo para ser um marido melhor e uma esposa melhor no futuro. Eu acho que isso é muito didático, porque assim, a gente está falando muito de serviço, que Jesus o homem servir a mulher servir ao homem, e isso é didático porque eu acho não, tenho certeza, né? Deus vem nos ensinar que Ele sempre está acima de nós. E nós estamos sempre servindo a Deus. Devemos servir a Deus. Então, ele insere essa questão do serviço para a gente aprender e colocar
isso em todas as áreas das nossas vidas, porque de tanto ficar batendo na cabeça dele, ele vai entender, entendeu? Eu acho que a gente poderia resumir isso daqui, para a gente encerrar esse tópico, em 3 P's, em um acróstico de 3 P's. Para facilitar, né? Para facilitar e para orientar também os homens que estão nos ouvindo a serem bons maridos e bons homens no contexto do seu casamento, no contexto do seu relacionamento com sua mulher. Ser homem é, em primeiro lugar, pastorear. O homem é responsável pela liderança espiritual do seu lar. E isso não significa que ele tem que saber mais de teologia do que a esposa. Isso tem que ficar claro. Às vezes a esposa tem maior discernimento e maior estudo que ele no ponto de vista teológico. Mas ele tem que ser o cara que vai apontar pecado, tentar ajudar a corrigir, incentivar a orar, trazer para a igreja, cuidar da parte espiritual, ter a iniciativa de estar sempre levando a família dele ao serviço e à presença do Senhor. Isso é pastorear a sua casa, é uma função, uma obrigação que Deus reservou ao homem. E, obviamente, não se acomodar e continuar crescendo teologicamente. Então, pastorear, primeiro P. Segundo P, proteger. O elemento físico lá que a gente conversou há um tempo atrás, ele existe. Se alguém tem que sofrer, esse alguém é um homem, nunca mulher. Entendeu? Por que você acha que mulheres e crianças entraram nos barcos no Titanic e não os homens? É meio óbvio, né? Mas por quê? Porque se alguém tem que morrer, esse alguém é o homem. Se alguém tem que passar frio e congelar no meio da água, é o homem. Se alguém tem que passar fome, é o homem, não a mulher. O homem tem que se sacrificar em defesa da mulher. Por isso que o homem, quando vai subir escada, e a mulher sobe primeiro, ele sobe embaixo. Porque se ele escorregar e cair, ele segura ela. Quando ele vai descer, ele vai na frente dela. Porque se ele escorregar e cair, ele está na frente. Por isso que o homem, quando a mulher anda na rua, o homem tem que andar do lado de fora da calçada. Porque se um carro acontecer alguma coisa, ele empurra ele e é atropelado. Então, assim, são noções, coisa básica, mas que a gente tem que se tocar. Então, proteger é um elemento de masculinidade importante. E, por último, prover. Ah, Henrique, mas tem casais que a mulher ganha mais que o homem. Existe. E não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado nisso. Mas o homem, ele tem que construir algo. Ele tem que se preocupar com o emprego, ele tem que se preocupar com o sustento, com as contas. Então, assim, isso é importante. Ah, mas a mulher administra melhor o dinheiro. Não há um problema nisso. Delega para ela administrar o dinheiro da casa. Não tem problema. Mas você não pode ser um cara ocioso, preguiçoso, que é sustentado e vive nas condições. O que eu acho que deve ser bem enfatizado nisso aí é de que é responsabilidade do homem, mas não significa que ele pode delegar as coisas. Isso é um sinal de boa liderança. Se eu sou um líder e vejo que alguém que é que eu lidero tem um melhor desempenho em tal área, eu delego aquela área para ele. Mas não deixo que aquela área morra à míngua. Eu acho que o homem tem que pensar nisso. Por exemplo, vou citar o exemplo... E nem é diminuído na sua masculinidade por causa disso. Né? Nem é diminuído. Por exemplo, eu sou um homem e sou responsável pela espiritualidade no meu lar. Eu estou muito aquém comparado à mulher que eu casei. Ela entende mais de Bíblia do que eu. Eu não posso deixar aquela área morrer no meu lar, mas eu tenho que lembrar de levarmos a adorar a Deus dentro do lar. E se eu pedir minha mulher para conduzir a mensagem aquela manhã ou naquele dia? Não tem problema nenhum nisso. Mas a responsabilidade do homem é assumir o papel de não deixar aquilo perecer. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de que é nossa função, mas a nossa função pode ser delegada em algum aspecto, né, Henrique, ou não? Então, proteger, pastorear e prover. E sobre esses 3 P's que você falou, Henrique, é muito interessante também. Eu queria comentar uma das coisas que o Davidson falou, a respeito, por exemplo, da liderança masculina, que ele colocou assim, vou explicar para minha esposa o rumo que a gente vai tomar, os objetivos, tal. E mesmo sendo muito gentil o marido, mesmo explicando os objetivos, pode ser que a esposa não concorde, que ela sinta medo com aquela decisão, que ela se sinta confusa. Então, ela vai dizer assim, eu não concordo, eu não sei, eu estou insegura. E aí, é muito importante lembrar que a mulher ela precisa daquele homem, daquela tipo de masculinidade que vai dizer assim, por quê? O que você está sentindo? Fala para mim. Por que você está insegura? Qual que é seu medo? Né? Então, assim, eu sei que a gente é mulher e a gente é muito sensível, às vezes, né? Algumas. Mas o macho alfa vai falar assim, não, e assim, pronto, acabou. Não, vai ser assim porque eu quero. Não, gente, calma aí, né? E se for diferente, ele sente que a masculinidade dele foi questionada. Como se tivesse alguma coisa a ver. Né? Mas o que eu queria ressaltar nesse sentido é que, assim, a liderança de Cristo, ela é mansa sobre a nossa vida. Jesus, sim, foi bravo, chicoteou lá o pessoal que estava fazendo as coisas erradas lá e tal, lá na mesa lá do templo, mas a liderança de Cristo é mansa sobre nós. Quantas vezes na Bíblia a gente lê Deus falando para a gente, não temas, eu sou contigo, seja forte e corajoso, eu sou o teu Deus, né? Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, por que vocês estão com medo?
Vocês estão achando que eu sou um fantasma, então sou eu, né? Então, assim, eu queria ressaltar isso, né? Que... E como é que você destacaria também, por exemplo, a questão do que é ser uma mulher para a glória de Deus também, né? Porque a gente falou muito dessa questão assim, dos 3 P's, de como que um homem se entende homem para a glória de Deus, mas como é que você pontuaria essa parte também? Eu não tenho uma sigla. O acróstico. Eu não tenho um acróstico. Cadê os seus 3? Cadê os meus 3? Sei lá, dá uma letra aí. M's. M's e N's de M-Mel. Oh, é mesmo. Nossa, MNs, minis. MNs. Estão boas de improviso, hein? Não. Uai, assim, eu acho que um dos pontos que a Mel falou que é muito importante e que eu acho que é uma crise de toda mulher é sobre essa questão da submissão, né? Como eu vou entender a submissão? E eu creio que uma das coisas que é essencial na feminilidade da mulher, do ponto de vista bíblico, é o respeito. Respeito. O respeito. Verdade. Porque eu entendo mais o respeito ligado à submissão do que qualquer outra coisa que as pessoas digam de fazer a mulher de capacho. Não é isso. Assim como eu me sujeito a Jesus, porque ele é o meu Senhor e Salvador, eu vou sim me respeitar o meu marido e me sujeitar a ele com honra. E eu acho que esse é um dos princípios norteadores também. Acho que respeito, honra, talvez, eu não sei se eu diria assim, um tato. Eu acho que a mulher ela é dotada, como o Davidson falou, dessa capacidade que Deus deu para ela ser auxiliadora e idônea. E eu acho que de uma forma muito especial, a mulher ela tem a capacidade, ela tem esse tato para conduzir a família, o lar, o relacionamento dentro de casa, seja com o marido, com os filhos, seja no trabalho. Sabe Seja na política. Sabe Se aquela a mulher... Vitube fosse presidente, por exemplo, os problemas estariam resolvidos. Mas eu tô querendo dizer Queria assim... fazer aliança com todo mundo. Assim. Deus me livre. Nossa, gente, que viajou. É brincadeira. Mas eu tô dizendo assim, a Bíblia fala, né? A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, com muita sabedoria, eu acho que a mulher ela tem essa capacidade, sim, de ser uma guardiã, uma governanta, uma parceira para o seu marido, ou se ela é solteira, uma parceira para quem ela tiver na convivência ao redor. Ela tem a capacidade, sim, de ser uma amiga fiel. Ela tem a capacidade, sim, de ensinar. Ela é dotada de dons e talentos. Então, acho que a feminilidade ela está muito atrelada a tudo isso que eu falei. Agora, se vai se criar sigla, eu não consigo criar sigla. A Mel consegue. E, no, uma coisa que eu também penso é porque, assim, pra mim, a grande crise, e que eu acho que muitas meninas vão se identificar, é que, e como eu falei, eu sempre fui muito assim, do contra, né? Esse negócio de submissão não é pra mim, eu não entendo muito isso. Hoje eu entendo, mas, assim, eu tenho muita dificuldade com estereótipos, e esses estereótipos, assim, da mulher do lar, da mulher mãe, que ela não pode fazer nada disso, eu acho que, acima de tudo, a feminilidade, ela inclui o propósito de Cristo na sua vida e do seu papel na sociedade, onde você estiver, se for na sua casa, na sua casa. E um exemplo que eu gosto muito da Bíblia é da própria mãe de Jesus, porque, assim, ela, para quem não sabe, na época era uma adolescente, né, assim, ela era muito jovem, e naquela época, assim, era uma coisa inadmissível ela ficar grávida, assim, eles não tinham casado ainda, né, e ela não duvidou do propósito, assim, por mais que ela nem tinha entendido o que estava acontecendo, mas ela não duvidou e ela aceitou aquilo, ela conversou com José e era isso mesmo, ela ia seguir a gravidez e estava tudo certo para ela, porque ela tinha entendido que tinha um propósito naquilo e ela resolveu seguir. Então, eu acho que a feminilidade é a gente também assumir o nosso papel, então, assim, a mulher casada, o papel de submissão, desse papel de ser a ajudadora, de ser, ter esse papel de cooperar com o homem. E a gente tem que fazer isso, porque eu acho que assumir esse papel mesmo, porque eu acho que muitas mulheres pecam nisso, tipo, eu sou submissa, então deixa que o homem resolve, não vou entrar muito nessa pauta não, fala lá com meu marido que resolve, e fala lá com seu pai que sabe. Sendo que ela tá perdendo a oportunidade, às vezes, de dar uma opinião sábia, de, né, de...
Então, eu acho que a mulher tem que fazer isso, assumir o seu papel, assumir o seu propósito de vida em Cristo e exercer esse papel onde quer que seja no seu lar, se você fosse solteira, na sociedade, na sua profissão, na forma que for, né, missionária, não sei. Então, eu acho que é isso, assim, assumir esse papel, enxergar o Cristo que tem no seu propósito de vida, né. Agora a gente vai pensar numa sigla. A gente pensa e no próximo A gente Central lança a Cast, sigla para vocês. traz a sigla. E já encerrando, eu agradeço muito todo mundo que acompanhou. Se você gostou do nosso conteúdo, já compartilha com seus amigos, já envia para todo mundo aí o link do YouTube. Uhul. E não deixa de assistir os outros vídeos também. Se você perdeu algum, pode abrir aí no nosso YouTube, que vai ter todos aí. E eu espero você no próximo vídeo. Espero muito que você tenha gostado. E é isso, fique com Deus, que Deus te abençoe muito. Salve, salve, pessoal. Com Deus.